E lá? E lá! E lá! E lá? E lá! E lá? E lá! E lá Podcast, o podcast do projeto Quilombolá. Sejam todas, todos e todes bem-vindos a mais uma temporada do Ilá Podcast, o podcast do projeto Quilombolá, Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Aimee Freire e comigo neste encontro eu converso com Gustavo Queiroz, graduado em Psicologia e mestrando em Teorias e Práticas da Psicanálise pela UFC. O supereu é uma parte da mente que funciona como uma voz interna que nos diz o que é certo ou errado, o que devemos ou não fazer. Ele se forma a partir das regras, das cobranças e das ideias que recebemos desde a infância, da família, da escola, da religião e da cultura em geral. Hoje em dia, essa voz tem mudado. Antes ela era mais ligada à proibição, e agora parece mais ligada à cobrança por sucesso, felicidade e produtividade o tempo todo. Pensando em como a psicanálise pode compreender os efeitos do supereu nas neuroses, nas angústias modernas e nos sofrimentos éticos, a clínica pode ser um espaço de escuta e ajuda para as pessoas se reconectarem com o seu desejo, enfrentando essas cobranças de um jeito mais verdadeiro e singular. Se você quiser se apresentar, né, seja muito bem-vindo ao Ilá, Gustavo. É um prazer ter você conosco hoje. Para começar a aguçar a curiosidade dos nossos ouvintes, conta para a gente um pouco sobre a sua trajetória no curso de Psicologia da UFC, da graduação até o mestrado. Minha trajetória no curso de Psicologia, ela parte, na verdade, antes da graduação. Antes de cursar Psicologia, eu tive uma breve passagem pela Filosofia, cursei muito pouco, muito brevemente, Filosofia na UES, mas as minhas inquietações com a Psicologia partiram da minha própria análise. Então, parte das questões que eu estava trabalhando e que eu estava me indagando na época acabaram me levando a cursar Psicologia. Os meus interesses iniciais foram pela psicologia social, pela psicologia comunitária. Tive algumas passagens pelo Unicom e pelo Vieses, mas sempre tive um diálogo muito próximo com a psicanálise, tanto pela minha análise quanto pelos professores, pelo próprio laboratório de psicanálise. Fui bolsista PIBIC durante um período com o laboratório, sob orientação da professora Cassiana Linhares. E atualmente eu dou continuidade a esse trabalho com o laboratório também, na pós-graduação. Os temas que a Cassiana tem pesquisado nos últimos anos atravessam muito as questões do supereu. E a Cassiana tem uma forma muito interessante de trabalhar com seus orientandos, né, com o próprio laboratório, com o Sigmund Freud. Existe uma pesquisa geral, que tem pontos em comum com todos os pesquisadores, mas cada pesquisador vai suscitando os temas que fazem questão para si. Aqueles temas, aqueles pontos que são interessantes para cada pesquisador, para cada pesquisadora. E, bom, assim tem sido comigo. Tenho me aprofundado nos últimos anos na literatura do Franz Fanon sobre a violência, o racismo e o colonialismo, o diálogo com a crítica da cultura, as questões relativas ao supereu. E, bom, outros colegas têm se aprofundado também em temas paralelos, né? Um grande amigo meu, Davi Fontinelli, tem se aprofundado no tocante à Primeira Guerra e os efeitos das neuroses traumáticas e em relação sempre com o supereu também. E, bom, o trabalho em conjunto do laboratório foi o que me levou também a me implicar na posição de analista, de psicanalista, né? Esse trabalho em conjunto, a forma como o laboratório toca as pesquisas e os estudos, o compromisso com a teoria, também fez parte desse meu processo, né? Como o conceito de supereu, formulado por Freud, se articula com as transformações culturais contemporâneas? Em que medida o supereu atual ainda se sustenta em proibições ou passou a operar por meio de imperativos de gozo? Essa pergunta é muito importante no momento que a gente tem vivido, de redes sociais, de imperativos categóricos, modernos.
Bom, antes de mais nada, seria interessante a gente voltar para o tempo de Freud. Freud, enquanto clínico, ainda no século XIX, sua postura enquanto criador da psicanálise, né? Ele tinha, naquela época, suas preocupações. O que assolava a comunidade europeia naquele tempo eram as neuroses, sobretudo a histeria, que desafiava a medicina e a psiquiatria da época. E, bom, com o tratamento, né, com o contato clínico e a evolução da teoria, Freud pôde perceber que o eu, que a consciência, não é senhora em sua própria casa. A condição humana ela é atravessada por uma situação faltosa. Nós somos incompletos e também, de certa forma, contraditórios. Daí a primazia do inconsciente. Essa condição de divididos, de cisão, é o que permitiu a ele postular, então, a separação entre eu, supereu e isso. O isso como caldeirão das pulsões, o supereu como essa instância, de certa forma, reguladora, e o eu como, enfim, aquilo que está ligado à consciência, né? Aquilo que fala, o que pensa. E, bom, ainda na década de 20, com o supereu e a segunda tópica, e, bom, as questões relativas a essa virada teórica, Freud começou a se indagar também em como isso poderia aparecer na própria cultura. No texto Inibição, Sintoma e Angústias, é um texto de virada, de 1926, ele vai, bom, rever e retificar parte de sua teoria, e ele chega a comentar os desdobramentos superegóicos sobre a consciência moral. Mais para frente, já na década de 30, com Mal-Estar na Civilização, ele vai detalhar pormenorizadamente o que ele queria dizer com isso. Então, se a gente pode pensar em um supereu que proíbe, um supereu que faz censuras, a gente também poderia pensar no supereu como um certo tipo de autoridade internalizada, uma consciência moral. Na época de Freud, com a repressão sexual sendo muito mais incisiva do que é hoje em dia, fica fácil pensar que os fenômenos daquela época eram articulados de uma forma. Quando Lacan, já na década de 50 e 60, faz um retorno ao Freud, ele faz uma pontuação muito interessante, muito pertinente. Quando a gente pensa no supereu, é muito comum que a gente pense nessa instância que censura, né? Essa proibição moral. Mas o supereu é também muito amoroso. Ele não é só um pai que castiga, né? Mas ele é também um pai muito amoroso. E é isso que consiste a crueldade do supereu. Ele demanda, ele solicita algo de impossível. Tem algo nessa solicitação, nesse imperativo do supereu, que é impossível de ser realizado. E é justamente aí, nesse excesso, é justamente aí nessa postura, que reside um certo tipo de mistura de satisfação e insatisfação, que traz tantas angústias aos pacientes e que leva muitos pacientes aos consultórios, aos serviços de saúde, e também a outros campos, né? As artes, enfim, a outras expressões subjetivas que não a própria análise. A análise ela é um dos destinos pelo qual as pessoas procuram, enfim, direcionar e tratar a sua angústia. Mas os artistas, os filósofos, enfim, os escritores, deram outros tipos de desdobramentos para isso. Quando a gente vai pensar hoje em dia, tem que pensar que muitos avanços foram feitos, certamente, sobretudo no tocante da liberdade sexual, mas muitos avanços precisam ser feitos. E quando a gente vai pensar hoje em dia, por exemplo, algo muito comum de se pensar é a forma como parte dos tratamentos, por demandas políticas e econômicas, sobretudo nos planos de saúde, as psicoterapias breves, como isso se tornou protocolar. Então, um determinado método a ser aplicado e replicado em todas as pessoas e que possui evidências e bases que mostram que aquilo pode funcionar para a maioria das pessoas. É necessário que a gente mantenha-se atento, inclusive, sobretudo dentro do campo da própria psicanálise.
para que a intervenção clínica ela não incida novamente sobre esse imperativo de gozo. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê essas imagens que são difundidas da vida perfeita, né, sucesso, ser bem-sucedido. E uma análise, ela tem também como objetivo fazer furo a isso. Não é possível pensar, por exemplo, uma vida sem angústia. Não é possível pensar, talvez, uma vida sem excessos, sem gozo. Mas certamente pode ser possível pensar uma vida em que esse tipo de situação não paralisa o sujeito. Daí, então, a ideia, o pensamento, né, a postura, de produzir um posicionamento ético numa análise. Quando a gente volta a ver nas redes sociais, enfim, no Instagram, por aí, como esse imperativo ele tem trazido tanto sofrimento para as pessoas, sobretudo na clínica, quando elas se queixam ou por não conseguir treinar como os influenciadores treinam, ou por não conseguir fazer as atividades como os influenciadores fazem. Quando acontece esse tipo de comparação, irrompe aí um tipo de angústia muito particular do nosso tempo, muito contemporânea. Hoje em dia, talvez mais do que em outros momentos, os clínicos sejam desafiados com um tipo de questão superegóica que se anuncia de uma forma até um tanto mais sutil, mas nem por isso menos cruel. A postura de um analista, de um clínico, no geral, deve ser, sobretudo, de ouvir naquilo que o paciente, enfim, o cliente, se queixa, né? Dependendo da perspectiva teórica, isso muda, mas naquilo que a pessoa se queixa, que o sujeito se queixa, observar aquilo que é próprio também do desejo dele. Produzir, então, um certo tipo de travessia da angústia, né? Bancar a própria angústia é também bancar o próprio desejo. Se haver com o super-eu, com essa face cruel, que sabota, que coloca tantos imperativos, é talvez um grande desafio dos nossos tempos. Mas nem por isso devemos retroceder frente a esse problema clínico. Você falando assim, eu fiquei me questionando, né? Porque eu tenho uma impressão de que nós, enquanto pessoas pretas, e Fã não vai falar sobre isso, né? A gente acaba praticando a tentativa de ser branco em alguma medida e a sensação de que a gente, enquanto pessoa preta, tem que estar sempre produzindo e fazendo mais e às vezes tendo que se dedicar mais às atividades para ter algum destaque, né, do que as pessoas brancas. E aí eu me pergunto, né, em relação a essa questão que você trouxe das redes sociais e tudo mais, você acha que tem diferença entre como essas questões afetam uma pessoa preta e uma pessoa branca, por exemplo? Bom, estruturalmente falando, esse tipo de questão ele sempre vai se encaminhar de forma muito particular, de forma muito singular. Mas é muito notável, e acredito que não seja coincidência, que tantos pacientes, que tantas pessoas, no geral, se queixem, e que essa queixa ela seja muitas vezes tão parecida. Não parece ser coincidência. O Fanon, enquanto clínico, tinha preocupações em sua época muito pertinentes até hoje. Se na década de 50 ele se questionava em como e por que isso acontecia, né? Por que o preto desejava se embranquecer, esse tipo de questão ainda está em aberto até hoje. E, bom, uma psicanalista que eu admiro muito, a Neuza Santos, ainda na década de 80, ela produziu um livro, Tornar-se Negro. Esse livro ela coloca que numa sociedade racista, o ideal de eu é branco. O ideal de eu é sempre inalcançável. E ele sempre vai trazer um certo tipo de angústia, um certo tipo de sofrimento. É inalcançável nesse modo por ser branco. Não significa que a gente deva, então, numa postura clínica, fazer com que o paciente alcance esse ideal. Pelo contrário, seria muito mais fazer furo essa imagem do que é esse ideal, de onde é que vem isso, quando é que isso começou, por que é que isso faz questão para você. São alguns tipos de questionamentos clínicos
que evidenciam um tipo de postura que o Fanon pontuou na década de 50, Lélia Gonzalez e Neuza Santos na década de 80, que hoje em dia tantos outros têm se questionado, se perguntado em que medida questões superegóicas não se anunciam com um componente racial. A própria Lélia Gonzalez, ainda da década de 80, comentou sobre como o racismo e o sexismo eles se mesclam e eles se misturam a isso. O próprio Mano Brown, o Racionais MCs, em parte de suas músicas, colocam, né, como parece tão inalcançável os objetivos da vida. No Negro Drama, ele chega a comentar: tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Essa parte poética, ela evidencia, no fundo, um tipo de sofrimento muito comum. Nem por ser comum se torna banal, ou menos importante. Justamente por ser muito comum, que se evidencia um certo tipo de encaminhamento na cultura que tem se dado para esse tipo de sofrimento. Muitas vezes, uma forma de desautorização. E, hoje em dia, em tempos de neoliberalismo, de que o sujeito sofre porque não fez o bastante. De que ele sofre, de que ele padece, enfim, as angústias psíquicas, mas também problemas materiais, por não ter se esforçado bastante. Esse imperativo categórico, ele é de uma forma tão cruel, tão adoecedora, que ele produz um certo tipo de paralisação, um certo tipo de culpabilização, que foi o que, na época de Fanon, fez ele se perguntar: por que o negro quer usar uma máscara branca? Talvez não por querer ser branco, mas por querer ser humano como qualquer outro. Nesse momento que a gente vive a coisa das redes sociais, esses novos imperativos neoliberais, talvez seja muito importante a gente se perguntar, sobretudo, de onde vêm esses discursos. Mas por que esses discursos que vêm e que ficam aqui se perpetuam? É preciso, talvez, um trabalho clínico, de escuta, para poder produzir um certo tipo de desmonte, um certo tipo de reviravolta frente a esse tipo de discurso. Quais são os efeitos clínicos das novas formas de exigência impostas pela cultura, como o culto à produtividade, à performance ou à felicidade? Como esses ideais influenciam o sofrimento psíquico dos sujeitos que chegam à clínica? Essa é uma pergunta muito pertinente nos tempos de hoje. Muitos analistas têm se dedicado a temas como supereu. Alain Didier foi um que se dedicou a vida inteira a isso. A Gary Zambertin também foi outra, né, uma latino-americana, fez uma extensa produção teórica. E um dos efeitos, uma das vozes do supereu, por assim dizer, que eu gostaria de destacar, é o destino. Isso está lá no Freud, com o próprio complexo de Édipo. Édipo, na tragédia grega, é um sujeito que não consegue escapar do próprio destino. E o destino, o acaso, a providência, são, para o Freud, né, manifestações superegóicas. O sujeito é compelido a estar em uma posição, a estar em uma situação que ele não desejava estar. E essa compulsão é o que permite a ele um certo tipo de satisfação pulsional, mesmo que numa experiência extremamente desprazerosa. O próprio Frank Fanon, em Condenados da Terra, chega a comentar, por outras vias, uma via muito mais política, uma via muito menos clínica, né, suas preocupações são outras. Ele chega a criticar as figuras do fatalismo. O fatalismo, a ideia de que tudo depende da providência divina, de que as coisas sempre foram assim. Enfim, e aí existem muitos discursos religiosos imbricados nesse meio, né? Mas como no fundo, esse tipo de discurso, esse tipo de prática, oculta uma posição masoquista. Permite, então, ao colono continuar violentando o colonizado. Nem por isso o Fanon culpabiliza e faz um certo tipo de injunção superegóica. Mas é muito mais um convite à luta, muito mais um convite à reação, à responsabilidade, à responsabilização pela própria posição, do que um certo tipo de crítica
a mera passividade. Ele está muito preocupado também, na época dele, em como isso acontecia e por que isso acontecia. Hoje em dia, a gente tem que se perguntar, muitas vezes isso acontece. A câmera do celular, ela não corresponde à nossa imagem, né? Aquilo que a gente vê no espelho é diferente daquilo que a gente vê na tela do celular. Isso traz muito sofrimento para as pessoas. Mas o que ocorre é que aquilo que a gente vê no espelho é tão alucinatório quanto aquilo que a gente vê no celular. A nossa imagem de unidade, ela é uma tentativa para ocultar aquilo que nós temos, que é da nossa própria condição, que é a nossa falta. Nós não temos uma unidade corporal, o Lacan dedicou muito da sua carreira para debater isso. E esse corpo desmembrado, que encontra uma unidade no espelho, numa imagem que a gente toma para si, quando a gente se identifica com essa imagem de espelho, a gente faz uma contenção da angústia. Só que acontece que isso deixa falhas. E muitas vezes, quando ocorre alguma coisa, um evento, ou quando, enfim, há uma rejeição, ou quando passamos por algum tipo de luto, algo nessa imagem pode encontrar um furo, e aí rompe a angústia. O que acontece na clínica é que justamente com a coisa dos filtros, enfim, muito também dos procedimentos estéticos que tem se colocado aí como um certo tipo de padronização de imagem. Todos têm que ter o mesmo nariz, todos têm que ter a mesma boca, todos têm que ser bonitos da mesma forma. O que ocorre muitas vezes é que essa forma é muito branca. O nariz é sempre muito fino, os lábios são muito específicos, mas o que tem se visto é um certo tipo de sofrimento muito particular, muito genuíno, de não corresponder a essa imagem que se vê no filtro do celular. Quando se olha ao espelho, não se reconhece. Isso traz um sofrimento muito significativo. O ponto é que numa clínica, não basta que a gente aponte os discursos sociais e políticos que estão imbricados aí. Não basta também dizer ou desautorizar esse sofrimento, dizer que, bom, a pessoa é bonita ou, enfim, que ela não precisa corresponder a isso. Mas, na realidade, entender por que é caro e ouvir. Uma análise é um espaço que permite ao sujeito ouvir sua verdade. Entender por que aquilo é tão importante. De onde é que vem isso? Para que então o sujeito possa se posicionar frente a isso. Ou, bom, é isso mesmo que eu quero parecer dessa determinada forma. Ou entender que, na verdade, o que se quer é outra coisa. E, bom, poder bancar isso de forma muito mais leve do que essa injunção externa das redes sociais, da mídia, de que deve ser de um determinado jeito, de uma determinada forma. Você tem consumido muito os divãs por aí. Isso é um tipo de sofrimento muito contemporâneo. Muito embora o próprio Freud, sobretudo Lacan, tenha se dedicado a isso, a forma como isso está se desdobrando hoje em dia chega a ser muito cruel em muitos casos. Talvez seja, na nossa época, no nosso século, uma das questões que vai ocupar boa parte das teorizações clínicas daqui para diante. De que maneira a psicanálise pode contribuir para desmontar os imperativos do superior contemporâneo? A clínica pode ser um espaço de resistência a essas formas de sofrimento ético? Essa pergunta é também uma pergunta muito pertinente, muito interessante. E vale voltar àquilo que o próprio Freud experienciou. Aquele caso conhecido, quando Freud está conversando com uma de suas pacientes, e a paciente manda o Freud calar a boca. E aí ele para pensar, para de falar, começa a ouvir mais atentamente. Esse tipo de postura clínica deveria, talvez, consumir parte do que tem se pensado em teoria hoje em dia. Falar menos, ouvir mais. Muito tempo depois, já no século XX, o Lacan, com a teoria dos discursos, ele coloca algo mais ou menos assim. O que a psicanálise tem para fazer é estericizar o discurso, deixar o discurso mais histérico. Muitas vezes a gente chega nos consultórios, os pacientes começam a dar aulas sobre si, falando o que fizeram na semana,
falando como que foi o dia, o que é que vão fazer na próxima semana. Isso é mais ou menos aquilo que o Lacan falou sobre o discurso do burocrata, onde o sujeito, mesmo que em terapia, ele começa a dar aula sobre si. Também outra coisa que o Lacan se preocupou muito foi os discursos do mestre, os discursos capitalistas. Né? Vamos fazer isso porque é isso, isso e isso. Esse tipo de imperativo que sempre existiu e que hoje toma dimensões muito mais sutis. Hoje em dia nós temos esse grande outro que está sempre conosco nos nossos bolsos. Esse celular que vê, grava, que a gente tem uma relação especular imaginária com outras pessoas, com tantas pessoas ao mesmo tempo, um simples objeto. O que a psicanálise pode fazer, tanto na clínica, quanto indissociavelmente na cultura e na política, é estericizar o discurso, tornar o discurso mais histérico. E aí apontar o dedo na ferida mesmo. Né? Pontuar por que isso acontece, de onde é que vem isso, quando é que isso aconteceu. Movimentar os significados, né? Fazer com que a cadeia significante possa se movimentar. Tirar o sentido enrijecido, tirar esse sentido último, modificar a posição da verdade. Na realidade mesmo, que talvez seja mais caro para a psicanálise, tanto na clínica quanto na política, seja tensionar o que é esse lugar e por que esse lugar da verdade. Se a gente parar para pensar, por exemplo, as questões raciais, étnico-raciais, quando pessoas negras passam a se preocupar tanto em ser produtivas, em trabalhar mais, e aderem, tem um tipo de adesão ao discurso capitalista tão profundo, tão íntimo, né? Que o próprio Fanon se perguntava na sua época. Quando se veste máscaras brancas, né? Quando se identifica um ideal branco, que uma intervenção clínica pode se questionar de onde é que isso vem. Sobretudo porque no desenlace de análise, o sujeito pode, falando, perceber que nisso talvez tenha algo seu, mas também talvez não tenha nada seu. Que isso seja alguma coisa que não lhe diz respeito, que ele não quer para si. Que ele possa, então, construir algo que é seu. Essa não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. E por isso mesmo, a gente tem que voltar para o centro do Freud. Preciso que o paciente recorte, para que ele fale mais um pouco. A repetição aí pode também entrar, né? Deve entrar, porque o sujeito vai repetir sem saber que está repetindo. Então, muitas vezes ele vai se queixar de uma situação e em um outro momento mais adiante ele vai se ver na mesma situação em uma posição diferente. E é justamente falar de novo, essa repetição a esmo, que permite elaborar, que permite sair disso. Acontece, no entanto, também, e Freud escreve isso no final da vida, um texto muito lindo, talvez um dos mais bonitos de sua vida, Construções e Análise. É preciso, muitas vezes, emprestar significado para o paciente. Em alguns contextos, em alguns lugares, em alguns momentos, uma intervenção de emprestar sentido. Às vezes com uma palavra, com uma expressão, com uma pergunta. Isso é muito particular, isso é de caso a caso. Mas se perguntar como que seria possível, talvez, dar um pequeno empurrãozinho nesse processo de elaboração. Talvez, então, se a gente pensar nesse recordar, repetir, elaborar e construir, a gente tenha algumas pistas do caminho que a gente tenha trilhado aqui para frente, com essas questões contemporâneas que estão desafiando a clínica por aí afora. Como a escuta psicanalítica se adapta aos sintomas que surgem a partir das novas formas de mal-estar na cultura? Há um deslocamento dos sintomas clássicos para as novas formas de sofrimento ligadas à culpa, à cobrança interna ou à sensação de insuficiência constante? Bom, isso consumiu o Freud, inclusive em Angústia, no seu tempo. Se no século XIX as psiconeuroses, né, a histeria, tinham consumido tanto tempo, tanta dedicação dele, com o desenrolar do século XX e da Primeira Guerra, o Freud e outros psicanalistas do seu tempo
Ferenczi, né? Enfim, o próprio Otto Rank, se defrontaram com fenômenos muito caros e que desafiavam a clínica. Se naquela época, ainda no final do século XIX, estava se pensando na primazia do princípio do prazer, com a Segunda Guerra, né, com as neuroses traumáticas, com os flashbacks, né, o terror noturno, Freud foi desafiado a pensar aquilo que desafiava o princípio do prazer. Por que que os sujeitos voltavam à cena traumática? O que que levava eles a experienciar aquelas vivências tão desprazerosas? Bom, e aí ele começa a intensificar a sua produção teórica, e aí tem a virada, a grande virada da segunda tópica. O Além do Princípio do Prazer é um texto clássico, super recomendado, muito interessante de pensar. E aí que surge a ideia da pulsão de morte, que na segunda tópica ele vai, enfim, desenvolver tão profundamente. Quando a gente pensa nisso, a gente tem um exemplo. Mas existem outros também. Na época do Freud, bom lembrar Freud enquanto judeu, na Áustria, no Império Austríaco, no século XIX, no século XX, se viu ali ameaçado pelo antissemitismo. E em tempos crescentes de fascismo, tempos de extrema-direita, de intolerância racial, étnico-racial, isso levou o Freud também a pensar os desdobramentos disso na cultura. O próprio Mal-Estar na Cultura é um exemplo disso, mas a Psicologia das Massas e Análise do... é um texto muito interessante, é uma grande crítica ao fascismo. Moisés e o Monoteísmo, sua última obra, retoma esses temas, faz isso de uma maneira espetacular. No fundo, é uma grande crítica a todo o projeto abjeto de Hitler e de seus comparsas. Moisés e o Monoteísmo, ele levanta uma questão muito interessante. Quando ele questiona, e se Moisés fosse, não na verdade um hebreu, mas na realidade um egípcio? Ele faz um tipo de questionamento que nós, enquanto cultura, estamos fazendo, que é mais ou menos assim, e se Jesus não fosse branco, mas preto? Se não fosse possível dizer com exatidão um tipo de pureza étnico-racial de um determinado elemento histórico? Esse tipo de questionamento, esse tipo de pista que Freud deixou, faz com que a gente pense os fenômenos que a gente está encontrando hoje. Freud foi um analista de seu tempo. Muito do que ele deixou é pertinente até hoje, mas hoje em dia a gente tem outras questões. Por isso mesmo, Lacan, quando faz o retorno ao Freud, pega o Freud do final de vida para ler o Freud do começo, né, o jovem Freud. E isso é muito interessante. A ideia não seria repetir roboticamente o que esses grandes analistas, o que esses grandes cânones fizeram. Fanon, por exemplo, muito estudado hoje em dia nesse resgate histórico, deixa para nós ferramentas, indícios, pistas. Mais do que fazer o que eles fizeram, eles deram ferramentas para a gente fazer o nosso, né? Para a gente trazer a nossa questão e construir também novas ferramentas para aqueles que estão por vir. Quando a gente para ver uma análise, né? E aí é muito interessante que a gente retorne ao Lacan, cenário 7, a ética da psicanálise, quando ele coloca Kant com Sade. O Kant, esse imperativo categórico, essas regras rígidas, essa consciência moral tão rígida, pode ser muito comum que a gente pense que o que vai nos salvar disso é, então, um excesso de gozo. Então, sexo desenfreado, bebida, abuso de substâncias, fazer tudo o que der na telha. Acontece que, no entanto, não é o Marquês de Sade que vai nos livrar desse imperativo categórico kantiano. E isso chama muito a atenção do Lacan. É muito comum na cultura que se pense que o contrário desse imperativo categórico, dessa consciência moral, seria, então, um certo tipo de postura, entre aspas, imoral, né? Um certo tipo de sexualidade desenfreada. Acontece que, no entanto, essas duas faces são, na realidade, a mesma moeda. Portanto, aí Lacan, ele vai levantar essa questão. O que seria, então, o papel de um analista?
O analista ele não vai dar conselhos, ele não vai dizer aquilo que se deve fazer ou protocolos a serem seguidos, nem também fazer um certo tipo de ode, entre aspas, à promiscuidade, seja lá o que isso signifique. Muito pelo contrário, tensionar a própria condição daquilo que é imoral, promíscuo. Se perguntar, indagar, fazer um certo tipo de movimento do discurso, numa análise, para questionar por que isso é tão errado. Seja quaisquer que sejam os tipos de prática, mas por que elas têm essa condição de imoral, de perversa, e assim por diante. Uma análise, ela permite ao sujeito se movimentar diante disso, diante de suas pulsões que querem ser realizadas, de suas proibições internalizadas, e se posicionar diante disso. Negociar, fazer um certo tipo de contenção àquilo que ele quer e àquilo que ele não quer. Obviamente, isso não é consciente. Por isso mesmo, uma análise leva tanto tempo. Mas é justamente por esse tempo que uma análise demanda que é possível pensar um posicionamento que é ético. O posicionamento ético do desejo, e isso tem tudo a ver com o super-eu, não é nem fazer tudo o que se quer, nem se proibir de fazer aquilo que se quer, mas, na realidade, fazer um certo tipo de travessia. Poder se escolher fazer aquilo que se quer, abrir mão de certas coisas, isso é algo muito importante, uma renúncia pulsional. É isso que permite a nós nos moldarmos enquanto cultura. Encerraremos aqui nossa conversa com Gustavo Queiroz. Agradeço demais a sua participação e nós gostamos que, ao final da entrevista, o entrevistado deixe alguma mensagem ou uma dica para os nossos ouvintes. Bom, eu agradeço pelo convite, né? Foi uma experiência muito massa, foi muito interessante. Agradeço ao podcast, ao trabalho desempenhado por toda a equipe, né? É muito importante que um espaço como esse possa existir, é muito importante que um espaço como este possa resistir, né? E, bom, para mais leituras como essa, para mais questões como essa, eu vou citar aqui um texto clássico, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fanon. É um texto fundamental para pensar as questões tanto de raça, quanto também de sexismo. Também vou destacar aqui Inibição, Sintoma e Angústia, do Freud. Um texto fundamental para a gente pensar a psicanálise. Um texto de reviravolta. Para alguns é um texto um tanto chato, mas o Freud faz esse vai e vem, né, teórico ali, para discutir as polêmicas da sua época. Mas é um texto muito elucidativo, sobretudo em relação a essas questões da angústia, questões sintomáticas com o super-eu. E, bom, encerrando aqui também, gostaria de indicar o Tornar-se Negro, um clássico absoluto de uma psicanalista brasileira, muito importante, da Neuza Santos Souza. Esse texto ela vai trabalhar ali questões tanto com o super-eu, com o ideal de eu, de sua época. A gente está falando ali da psicanálise da década de 80, que naquela época era um espaço muito branco, sim. Hoje em dia, a psicanálise não é esse espaço tão branco quanto um dia foi. O fato é que a coisa tem ficado preta, e isso é muito bom. Mas ainda assim, há questões a serem avançadas, a serem trabalhadas. Retornar a esses clássicos, né, é muito interessante, pode ser também muito gratificante. Não somente para as pessoas da psicanálise, os analistas, enfim, estudantes, mas a quem se interessa pelo assunto, né? Pessoas que são da psicologia comunitária, social. É sempre interessante que tenha assim, um tipo de diálogo, né? Então, só temos a crescer com esse diálogo. Para mais leituras como essa, desejo que vocês possam retornar ao podcast. Agradeço mais uma vez ao convite e a toda a equipe. E é isso. Até mais, pessoal. E esse foi mais um episódio do ILA Podcast, o podcast do Projeto Quilombolar. Nos siga nas redes sociais em @quilombolarufc e fique ligado para os próximos episódios na plataforma de sua preferência. Apresentação e edição, Aimee Freire. Artes visuais, Rayana Vasconcelos e Júlia Reis. Produção,
João Gabriel Sampaio, Letícia Pereira e Júlia Reis. Um grande abraço e até a próxima!